bom dia, paz do Senhor para todos. A maioria das pessoas lê biografia para satisfazer a curiosidade a respeito de grandes nomes, na esperança de descobrir os segredos da sua grandeza. A pequena biblioteca que eu tenho atrás de mim, eu tenho algumas biografias de grandes nomes da história. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 16. E em Filipenses capítulo 3, Paulo vai apresentar a sua biografia espiritual. Ele apresenta o seu passado, do verso 1 até o 11. Ele vai apresentar o presente, do verso 12 ao 16, que eu quero meditar nessa oportunidade. E ele vai apresentar o futuro, do verso 17 até o 21. Nós vamos ver Paulo como um contador que descobriu novos valores depois do seu encontro com Jesus Cristo, do verso 1 até o verso de número 11. E na passagem que eu citei, do verso 12 ao 16, nós vamos ver Paulo como um atleta cheio de vigor espiritual, avançando para a linha de chegada da corrida cristã. E na última parte, nós vamos ver Paulo como um estrangeiro cuja cidadania encontra-se no céu e que aguarda a vinda de Jesus esperançoso. Em cada uma dessas experiências, o apóstolo Paulo vai colocar em prática a disposição espiritual e vai observar as coisas da terra, mas com um ponto de vista do céu. O verbo avançar, em Filipenses capítulo 3, verso 13, vai significar literalmente se esticar como quem está em uma corrida. E é importante observar que Paulo não diz como alcançar a salvação. Se fosse o caso, o apóstolo estaria descrevendo a salvação pelas obras ou por esforço próprio, o que seria uma contradição com a palavra dos 11 primeiros versículos do capítulo 3. A fim de participar de competições na Grécia, o atleta deveria ser cidadão grego, não competia para obter cidadania. Em Filipenses 3 e 20, Paulo está lembrando aos leitores que a nossa pátria está nos céus. Uma vez que já somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo, nós temos a responsabilidade de completar a carreira e de alcançar os objetivos que Deus estipulou para cada um de nós. Trata-se de uma ilustração clara de Filipenses capítulo 2 e 13 e também o verso 12, que é onde Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Cada cristão está em uma pista de corrida. Cada um tem uma raia específica dentro da qual deve correr e cada um tem um objetivo para alcançar. Quem alcançar o objetivo que Deus planejou será recompensado. Todos desejamos ser cristãos vitoriosos e cumprir os propósitos para as quais nós fomos salvos e também fomos chamados por Cristo Jesus. E quais são os elementos essenciais para vencer uma corrida e um dia receber da mão de Cristo a recompensa prometida? O primeiro elemento essencial que eu vejo na palavra de Deus nessa carta de Paulo é a insatisfação. Não colocando como forma negativa, mas positivamente para a vida espiritual. Paulo vai dizer: olha, eu não julgo havê-lo alcançado. E essa é uma declaração de um cristão consagrado que nunca se deu por satisfeito com as suas realizações espirituais. E é evidente que Paulo estava satisfeito com Jesus Cristo, mas não com a própria vida cristã. Uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para nós avançarmos na corrida cristã. Paulo não se enganava a respeito de si mesmo. Ele ainda precisava prosseguir a fim de conquistar aquilo para o que também ele foi conquistado por Cristo Jesus. Essa insatisfação era em sempre achar que poderia melhorar na vida espiritual. Uma insatisfação divina é essencial para o progresso espiritual. O salmista vai dizer no Salmo 42, verso 1 e 2, como suspira a corça pelas correntes das águas,
Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando irei e me verei perante a face de Deus? Canto o salmista. O segundo elemento essencial é a dedicação. Paulo diz uma coisa. Essa é uma expressão muito importante para a vida cristã. Só uma coisa te falta, disse Jesus para o jovem rico que se considerava justo demais. Pouco é necessário, mesmo uma só coisa, explicou para Marta quando ela criticou a sua irmã. Uma coisa sei, exclamou o homem que passou a ver pelo poder. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, testemunhou o salmista no Salmo 27. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas, quando na verdade o segredo para progredir é concentrar-se em uma única coisa. Foi a partir dessa decisão de vida que Moody mudou e foi conhecido como um grande evangelista. Antes do incêndio trágico em Chicago, em 1871, Moody estava envolvido com a divulgação da Escola Bíblica Dominical, com a Associação Cristã dos Moços, com o Encontro Evangelístico, com outras atividades, mas depois da tragédia, depois do incêndio, ele tomou o propósito de se dedicar exclusivamente ao evangelismo. A declaração "mais uma coisa faço", que Paulo diz, torna-se uma realidade para ele e, como resultado, milhões de pessoas ouvem o evangelho através de Moody. Os cristãos devem dedicar-se a correr a carreira cristã. Nenhum atleta é bem-sucedido ao fazer de tudo. Seu sucesso deve-se à sua especialização. O que joga futebol, o que faz parte do atletismo, que corre 100 metros, corre 100 metros, ou corre 400 metros, corre 400 metros. Um ou outro que corre em mais de uma categoria, mas geralmente se especializa naquela área. Quem joga vôlei e assim por diante. O terceiro elemento que eu vejo como essencial na citação de Paulo é a direção. O incrédulo é controlado pelo seu passado, mas o cristão que participa da corrida olha sempre para o futuro. Nós podemos imaginar o que aconteceria em uma corrida se os condutores dos carros ou os corredores começassem a olhar para trás. Se o agricultor que está arando a terra olhasse para trás, provavelmente a aragem saía errada. Se um motorista que está no trânsito olha para trás, provavelmente vai cometer um acidente. Nós estamos acostumados a falar do passado, presente e futuro, mas devemos imaginar que o tempo ele flui do futuro para o presente e então para o passado. O cristão deve estar voltado para o futuro. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Significa apenas que quebramos o poder do passado sobre o futuro. Não é possível mudar o passado, mas mudar seu significado é algo que se pode fazer na vida espiritual. Havia coisas no passado que Paulo talvez servisse de peso para ele e atrasaria a sua corrida, mas se tornaram inspiração para fazê-lo correr ainda mais rápido. Os acontecimentos não mudaram. O que mudou foi a maneira de Paulo encarar esses acontecimentos. E o quarto elemento essencial que eu vejo é a determinação. Paulo vai dizer prossigo. O mesmo verbo aqui no grego, dioko, é usado em Filipenses 3:12 e tem o sentido de esforço intenso. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente uma presa. Um indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros, torcendo-os em jogos. Antes, o atleta bem-sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer, depois de treinamento, de preparação e assim por diante. O mesmo zelo que Paulo manifestava ao perseguir os cristãos da igreja pode ser observado em seu serviço a Cristo. Aliás, não seria maravilhoso se os cristãos demonstrassem tanta determinação em sua vida espiritual quanto eles demonstram quando vão à academia ou jogam futebol no final de semana? Existem dois extremos a serem evitados. Alguns dizem: eu devo fazer tudo, e outros dizem: olha, Deus faz tudo. O corredor cristão com disposição espiritual sabe que Deus pode operar nele e capacitá-lo para vencer a corrida, porque sem mim, diz a Bíblia, nada podeis fazer. Deus opera em nós para que a gente possa operar por meio da presença de Deus e nós operar aquilo que precisa ser operado. Quando o indivíduo se dedica às coisas da vida espiritual, Deus ele vai lhe dando maturidade e vai fortalecendo para vencer as
as corridas. O quinto e último elemento essencial que eu vejo nessa passagem é a disciplina. Não basta correr com disposição, não basta vencer a corrida, o corredor também deve obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram extremamente rígidos com respeito aos regulamentos. E o atleta que cometesse qualquer infração era desqualificado. Não perdia a cidadania, apesar da desonra, mas perdia o privilégio de participar e de ganhar o prêmio. Em Filipenses capítulo 3, 15 e 16, Paulo vai enfatizar a importância de os cristãos lembrarem as regras espirituais que se encontram na palavra de Deus. Um dia, todo cristão vai se encontrar diante do tribunal de Cristo. O termo grego para tribunal aqui é bema, a mesma palavra usada para descrever o lugar onde os juízes olímpicos entregavam os prêmios. Se nos disciplinarmos e obedecermos às regras, nós vamos receber, sim, o prêmio merecido. O relato bíblico é repleto de gente que começa a corrida com grande sucesso, mas que fracassa no final por não atentar para as regras do jogo. E isso pode acontecer comigo e com você. É empolgante participar diariamente da corrida, olhando firmemente para Jesus, como diz Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, e será ainda mais emocionante ouvir o chamado lá do alto e Jesus voltar para nos levar para o céu. Então nós veremos, cada um de nós se veremos diante do bema para recebermos da mão do Senhor a nossa recompensa. Essa era a perspectiva futura que motivava Paulo e que também pode servir de motivação para mim e para você. Que Deus nos abençoe e tenha um bom dia, debaixo da graça e do cuidado do nosso Deus.